É um dos 73 segundos mais assistidos de toda a história da humanidade. Uma manhã fria e clara na Flórida. Um ônibus espacial branco subindo em direção a um céu azul intenso sobre uma coluna de fogo. E então, sem nenhum aviso, uma nuvem de fumaça no lugar onde a nave havia estado. 2 foguetes de combustível sólido se separando em espiral, como os braços de um enorme Itzmi traçado sobre o céu. No solo, pais ergueram as mãos sobre os olhos e esperaram os aplausos chegarem. Eles não vieram. Uma voz pelos alto-falantes tentava dar sentido a algo que a mente humana simplesmente não estava preparada para processar tão rápido. E nas salas de aula por todo o país, crianças que tinham sido prometidas a presença de uma professora no espaço ficaram diante das televisões assistindo, ainda sem entender o que seus professores já entendiam e o que os adultos ao lado delas não conseguiam dizer em voz alta. Aquela imagem ficou gravada na memória de toda uma geração. 28 de janeiro de 1986. O ônibus espacial Challenger. 7 nomes que o mundo aprendeu em uma única tarde e jamais esqueceu completamente. A maioria das pessoas, mesmo hoje, consegue descrever o rastro de fumaça. A maioria consegue dizer que houve uma explosão. A maioria acredita que o que aconteceu naquela manhã foi instantâneo, total, misericordioso em sua rapidez, que a tripulação nunca soube do que aconteceu, que a bola de fogo foi o fim da história. Mas a bola de fogo não foi o fim da história. E o que aconteceu nos minutos após aqueles foguetes se separarem em espiral, e nos dias, semanas e meses que se seguiram, é uma história que a maioria das pessoas jamais ouviu. Ela é mais silenciosa do que a explosão. É mais difícil de encarar diretamente. Envolve uma operação de recuperação que se estendeu por centenas de quilômetros quadrados do Oceano Atlântico. Uma pergunta que os investigadores foram forçados a confrontar e nunca conseguiram responder completamente. E uma série de decisões tomadas não para esconder a verdade, mas para proteger 7 famílias de uma dor que a maioria de nós jamais precisará imaginar. Esta é a parte do desastre do Challenger que as câmeras não capturaram. Isto é o que aconteceu depois. Antes de continuar, esta história precisa ser contada de uma certa forma. Os fatos do que aconteceu com a tripulação do Challenger são reais, são sóbrios e merecem ser tratados com cuidado. A NASA não divulgou todos os detalhes ao público nos dias que se seguiram. E ao longo dos anos, esse silêncio foi interpretado por alguns como segredo, como encobrimento, como algo sinistro. Não era. A descrição que cercou a recuperação e o exame da tripulação foi, por todos os relatos, um ato de dignidade, um esforço deliberado para poupar as famílias e a memória dos mortos de se tornarem um espetáculo. Por isso vamos avançar devagar, não vamos inventar nada, não vamos sensacionalizar, vamos dizer o que é conhecido, vamos ser honestos sobre o que não é. E vamos tratar 7 seres humanos da maneira que merecem ser tratados, como pessoas, não como manchete de jornal, porque naquela manhã, 7 pessoas embarcaram naquele veículo com a vida inteira pela frente. Havia Dick Scobie, o comandante, ex-piloto de combate, tranquilo e bem-querido, o tipo de homem que carregava o peso do comando com leveza. Ao seu lado, no assento do piloto, estava Michael Smith, um aviador da Marinha que estava em que seria seu primeiro voo espacial. Atrás e ao redor deles estavam os especialistas de missão. Judith Resnick, engenheira elétrica e apenas a segunda mulher americana a voar no espaço, brilhante e precisa. Ellison Onizuka, engenheiro aeroespacial do Havaí, o primeiro americano asiático a alcançar a órbita. Ronald McNair, físico com doutorado em uma instituição de prestígio, um homem que havia crescido no sul segregado e almejado as estrelas. E ainda havia os especialistas de carga. Gregory Jarvis, um engenheiro que havia esperado e sido retirado de voos anteriores, finalmente chegando à sua chance. E Krista McAuliffe, professora de estudos sociais do ensino médio em New Hampshire, escolhida entre mais de 11.000 candidatos para se tornar a primeira cidadã comum, a primeira professora a voar a bordo do ônibus espacial.
Era tudo planejado para que ela desse aulas transmitidas diretamente do espaço. Seus próprios alunos estavam assistindo. Foi exatamente por isso que tantas crianças estavam diante das telas naquele dia. Eram 7 pessoas com esposos e esposas, com filhos, com pais que tinham viajado até a Flórida só para vê-los decolar, e eles não deveriam ter voado naquela manhã. Na véspera do lançamento, a temperatura na Flórida tinha despencado muito abaixo do normal para a época do ano, chegando a cerca de 2 graus Celsius nas primeiras horas. Gelo se formou na torre de lançamento. Estalactites de gelo pendiam das estruturas metálicas ao redor da plataforma, no escuro da madrugada. O ônibus espacial jamais havia sido lançado num frio assim, e havia engenheiros que naquela mesma noite estavam com medo do que o frio poderia causar, mas a missão já havia sido adiada 6 vezes distintas. Clima, problemas mecânicos, questões de agenda, um atraso depois do outro. Havia uma pressão crescendo, do tipo que não se anuncia, mas vai se infiltrando em cada decisão. Havia cronogramas de televisão e expectativas do público, e uma professora cujas aulas do espaço já estavam incorporadas nos planos de aula de escolas por todo o país. A engrenagem daquele momento queria seguir em frente, e assim, apesar do gelo, apesar do frio, apesar dos alertas para os quais voltaremos mais adiante nessa história, a contagem regressiva continuou. Às 11h38 da manhã, o Challenger decolou. Durante o primeiro minuto, tudo pareceu perfeito. O ônibus espacial girou, descreveu um arco sobre o Atlântico e foi subindo. A multidão vibrou. O controle de missão ia anunciando os marcos de rotina. E então, 73 segundos após o lançamento, a uma altitude de cerca de 48 mil pés, algo cedeu. Nas gravações recuperadas da cabine, as últimas palavras claramente compreensíveis eram do piloto, Michael Smith. Ele disse simplesmente, "Uh-oh!" E uma fração de segundo depois, a nave se desfez. Aqui está o primeiro ponto que quase todo mundo entende errado sobre aquele momento. O que o mundo viu, aquela enorme nuvem de fogo e fumaça que se abriu no céu, não foi a explosão da cabine da tripulação, foi o tanque externo de combustível, aquele imenso reservatório enferrujado. Ao se romper, ele liberou o propelente que carregava. O ônibus espacial em si não foi reduzido a pedaços por uma única detonação. Ele foi despedaçado pelas forças aerodinâmicas, arrancado de seus pontos de fixação e destroçado pela violência do ar que passava em velocidade supersônica enquanto a estrutura cedia. As asas, os motores, o enorme corpo do orbitador foram quebrados em milhares de fragmentos e espalhados pelo céu. Mas a cabine da tripulação, o compartimento reforçado bem na frente onde os 7 astronautas estavam sentados, não se desintegrou naquele instante. Ela se separou do resto praticamente inteira, em uma única peça. E o que aconteceu com essa cabine a seguir é a parte da história que o mundo nunca viu, e que a maioria das pessoas até hoje ainda desconhece. A cabine, separada do restante do orbitador, não caiu simplesmente. No momento da ruptura, ela ainda estava se deslocando para cima, impulsionada pelo momento do trajeto ascendente que havia começado 73 segundos antes. Então, por mais alguns segundos, algo próximo a 25 deles, o compartimento da tripulação continuou a subir, descrevendo um arco cada vez mais alto no ar frio e rarefeito sobre o Atlântico, atingindo uma altitude estimada em cerca de 65 mil pés. Isso equivale a aproximadamente 12 milhas acima do oceano, mais alto do que qualquer avião comercial voa. Um pequeno e danificado compartimento metálico girando lentamente pelo alto da atmosfera, com 7 pessoas dentro. E então começou a cair. É difícil manter esse fato na mente sem estremecer. Ainda assim, ele faz parte da verdade do que aconteceu. Por isso precisa ser dito com clareza. A cabine da tripulação não tinha propulsão própria, não havia paraquedas. O ônibus espacial, por design, não contava com assentos ejetáveis para toda a tripulação, sem cápsulas de escape, sem nenhum sistema sequer para separar a cabine e trazê-la ao solo com segurança.
Naquela configuração do veículo, não existia nenhum cenário de sobrevivência para uma ruptura naquela altitude e naquela velocidade. A cabine era um compartimento fechado, caindo pelo ar sem nada para freá-la. Do seu ponto mais alto, a cabine desceu por aproximadamente 2 minutos e 45 segundos. Quase 3 minutos completos. Pense em quanto tempo isso representa. Tempo suficiente para ler uma página, percorrer um corredor, ouvir uma música do começo até quase o fim. Durante a maior parte dessa queda, a cabine estava em queda livre, o que significa que as pessoas dentro dela muito provavelmente experimentaram a ausência de gravidade. A mesma sensação de flutuar para a qual tinham treinado. A sensação que esperavam sentir em órbita ao serem lançadas. Elas a sentiram ali, caindo, com o Atlântico em algum lugar abaixo das janelas que giravam. A cabine atingiu a superfície do oceano a uma velocidade estimada de 207 milhas por hora. Nessa velocidade, a água não se comporta como água. Ela não cede, não espirra, não abre caminho. Comporta-se como pedra. A desaceleração naquele instante final foi catastrófica em sua totalidade. Voltaremos mais adiante, com cuidado, ao que a investigação médica concluiu sobre a tripulação, porque isso importa e porque a verdade é mais suave do que a própria queda pode levar você a temer. Mas antes, vale a pena ficar por um momento com as pessoas que estavam no solo, olhando para cima, nos longos minutos em que nada disso ainda era compreendido. Porque lá embaixo, na sala de controle de lançamento e na central de missão, ninguém sabia o que acabamos de descrever. As informações que tinham eram quase nenhumas. A telemetria, o fluxo contínuo de dados transmitidos pelo ônibus espacial, as leituras de velocidade, pressão e desempenho dos motores que preenchiam suas telas, simplesmente pararam, cortadas abruptamente. Os números congelaram e morreram. Nas telas grandes, as câmeras de rastreamento mostravam o rastro de fumaça se dividindo de repente, se separando em penachos brancos que se afastavam um do outro contra o céu azul. Os 2 foguetes auxiliares de combustível sólido, agora livres do veículo que impulsionavam, foram girando em espiral em direções opostas, ainda em chamas, desenhando aquelas fitas brancas em espiral que uma geração inteira lembraria pelo resto de suas vidas. Na central de missão, a voz de um controlador de voo soou pelo rádio, firme e treinada, tentando com muito esforço manter a calma procedimental que o trabalho exigia. Ele disse que o veículo havia aparentemente, e aqui ele pausou numa frase que se tornaria uma das sentenças mais silenciosamente devastadoras na história da exploração espacial. Obviamente uma falha grave. Era a linguagem de uma profissão construída para manter a compostura diante do desastre. Mas por baixo dessa compostura, a verdade já estava chegando. Em questão de minutos, as pessoas naquela sala compreenderam o que a telemetria silenciosa e os rastros de fumaça em bifurcação significavam. O ônibus espacial havia se perdido. A tripulação quase certamente havia se perdido junto com ele. No local de imprensa e nas arquibancadas onde familiares e convidados haviam se reunido para assistir, a compreensão chegou de forma mais lenta e mais cruel. Muitos na multidão nunca tinham visto um lançamento antes. Não sabiam o que era normal e o que não era. Alguns deles aplaudiram por vários segundos após a desintegração, achando que a nuvem que se espalhava e os rastros divergentes eram simplesmente parte do espetáculo, os foguetes auxiliares se separando como deveriam. A voz do locutor continuou por um momento em sua cadência medida, antes de também vacilar, e então, lentamente, pelos rostos nas arquibancadas, a percepção se moveu como uma sombra cruzando um campo. Pais, cônjuges, filhos, a família de uma professora que viera assistir a uma delas levar uma profissão comum a um lugar extraordinário. Olharam para o céu onde o ônibus espacial havia estado e viram que ele não estava mais lá. E nas salas de aula por todo o país, o público mais cruel de todos estava assistindo. Porque a Challenger transportava Christa McAuliffe, uma professora do ensino médio escolhida entre milhares de candidatos para se tornar a primeira cidadã comum, a primeira professora a voar para o espaço.
Naquela manhã, escolas de todo o país haviam levado televisores para dentro de suas salas. As crianças estavam sentadas de pernas cruzadas no chão das salas de aula e nas suas carteiras, olhos fixos nas telas, assistindo ao lançamento ao vivo como parte de uma aula nacional. Estavam assistindo quando a fumaça se expandiu e os rastros se bifurcaram. Muitas delas não entenderam de imediato o que estavam vendo, da mesma forma que a multidão no local do lançamento também não havia entendido. Professores em todo o país se viram diante de salas cheias de crianças, buscando palavras que simplesmente não existiam, tentando explicar algo que eles próprios mal conseguiam compreender. É por isso que o desastre do Challenger ocupa o lugar especial que ocupa na memória coletiva. Não foi escondido. Não foi descoberto depois em imagens granuladas ou reconstituído a partir de relatos. Aconteceu à luz do dia, em televisão ao vivo, diante de uma audiência que incluía algumas das pessoas mais jovens e impressionáveis do país. As imagens, os propulsores em espiral, a fumaça branca contra o azul impossível de uma manhã na Flórida, foram gravadas na mente de toda uma geração em tempo real, e nunca desapareceram completamente. Mas enquanto o mundo permanecia paralisado diante daquela imagem de fumaça, a história real, aquela que se desenrolava a quilômetros da costa e abaixo do céu, estava apenas começando. A bola de fogo que todos lembram era o tanque de combustível. A cabine, como já foi dito, havia se separado intacta, concluído sua longa queda, e agora repousava em algum ponto do fundo do Atlântico. E a questão do que fazer a seguir, como encontrá-la, como recuperar o que havia restado, como tratar as pessoas lá dentro com o cuidado que o momento exigia, recaiu sobre um grupo de homens e mulheres que passaria as semanas seguintes realizando alguns dos trabalhos mais difíceis que já foram pedidos a alguém no programa espacial. Nas primeiras horas após a desintegração, ninguém queria abandonar a esperança, e os protocolos também não permitiam isso. A guarda costeira lançou aeronaves, helicópteros decolaram e partiram em direção ao mar, suas tripulações varrendo a superfície em busca de qualquer coisa, uma balsa, um lampejo de laranja, uma mão erguida contra as ondas. Embarcações da marinha na região mudaram de curso e navegaram a todo vapor para as coordenadas onde os destroços haviam começado a cair. Barcos das águas ao redor foram convocados. Por um período de tempo, a operação era oficialmente o que toda resposta de emergência começa sendo: uma busca e resgate. Havia pessoas a bordo daquele ônibus espacial, e os homens e mulheres que convergiam para o Atlântico eram treinados para assumir, até que se provasse o contrário, que alguém ainda poderia ser salvo. Mas aqueles que conheciam a máquina entenderam a verdade quase imediatamente. O ônibus espacial não possuía assentos ejetáveis para toda a sua tripulação. Não carregava cápsulas de escape, nem paraquedas para a cabine, nem nenhum sistema projetado para trazer as pessoas de volta com segurança do ponto onde o desastre havia ocorrido. O orbitador foi construído com base na premissa de que uma falha catastrófica durante a ascensão não seria um evento survivível e, portanto, nenhuma previsão havia sido feita para sobreviver a ela. Não existia, na fria linguagem de engenharia do programa, nenhum cenário de aborto para o que havia acabado de acontecer. Os nadadores de resgate, as tripulações dos helicópteros e os marinheiros debruçados sobre as amuradas sabiam, mesmo enquanto buscavam, no que aquela busca provavelmente se transformaria. O mar não lhes facilitou as coisas. Os destroços estavam espalhados por uma enorme extensão de oceano, carregados pelo vento e pela corrente, parte deles boiando, grande parte já afundando em direção ao fundo. As tripulações recuperaram fragmentos da superfície naquele primeiro dia. Pedaços da espaçonave, isolamento térmico, estilhaços de uma máquina que havia sido inteira minutos antes. Mas a cabine, o que mais importava, não estava na superfície. Ela havia atingido a água com força suficiente para se enterrar abaixo dela, e estava em algum lugar no escuro, em águas de mais de 30 metros de profundidade, indistinguível das rochas, da areia e dos destroços que a rodeavam. Ao final daquele primeiro dia, a linguagem mudou.
A palavra resgate, que havia carregado uma esperança pequena e teimosa, foi deixada de lado. O que restava era a recuperação, o trabalho longo, metódico e carregado de luto de trazer para casa o que ainda podia ser trazido. É uma palavra mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais pesada. Não carrega nenhuma expectativa de milagre. Carrega apenas dever, cuidado e a determinação de não deixar ninguém para trás. O que se seguiu tornou-se uma das maiores operações de recuperação já conduzidas pela NASA. O campo de destroços era enorme, espalhando-se por centenas de quilômetros quadrados do Atlântico. Pedaços do ônibus espacial haviam caído por toda parte, variando em tamanho desde parafusos e fragmentos de revestimento não maiores que uma moeda até grandes seções de asa e estrutura que jaziam partidas no fundo do mar. Percorrer uma área daquelas não era questão de simplesmente olhar, era questão de método. A NASA, trabalhando junto à Marinha, à Guarda Costeira e a uma frota de embarcações contratadas, dividiu o oceano em uma grade. Setor por setor, eles iriam cobrir tudo. Navios arrastavam sistemas de sonar pela água, mapeando o fundo, ouvindo a forma do leito marinho em busca de qualquer coisa que não pertencesse ali. Onde o sonar encontrava um contato, um retorno firme, um objeto regular demais para ser natural, mergulhadores desciam para confirmar com os próprios olhos. Era um trabalho extenuante. Os mergulhadores desciam a águas frias e turvas, muitas vezes com visibilidade precária, abrindo caminho por entre um cemitério de metal. Cada forma precisava ser examinada. Cada contato precisava ser verificado, registrado e descartado ou recuperado. Eles trabalhavam em turnos, dia após dia, semana após semana, em condições que desgastavam tanto o corpo quanto a mente. Eram pessoas que não tinham construído o ônibus espacial e não o tinham pilotado, e ainda assim eram elas que precisavam entrar na água e encarar o que havia sobrado. Muitos carregaram o peso daquele trabalho pelo resto de suas vidas. Raramente falavam sobre isso depois, e quando falavam, faziam-no da forma como as pessoas falam de coisas que não desejariam a ninguém. Em meio a tudo isso, uma prioridade se sobressaía acima de todas as outras. De entre os milhares de peças espalhadas pelo fundo do mar, aquela que a busca mais precisava encontrar era a cabine da tripulação. Era a maior seção intacta da nave, e era onde os 7 tripulantes estavam quando o Challenger se desintegrou. Engenheiros estudaram as trajetórias, as correntes, os padrões de onde os destroços de superfície haviam sido encontrados, e usaram essas informações para prever onde a peça mais pesada, a cabine, provavelmente havia pousado. Eles concentraram a busca num corredor de oceano a nordeste do local de lançamento e mantiveram esse esforço enquanto os dias se tornavam semanas, e as semanas se estendiam por mais de um mês. As famílias aguardavam por tudo aquilo. Havia sido comunicado a elas, da maneira cuidadosa e compassiva com que tais coisas são ditas, que não havia qualquer esperança de sobreviventes. Mas a recuperação ainda não estava concluída. E assim não havia descanso para elas tampouco. Apenas o limbo suspenso e exaustivo de conhecer o pior e ainda assim esperar que ele fosse confirmado, de aguardar que seus entes queridos fossem encontrados e trazidos de volta para que finalmente pudessem iniciar o luto que o fechamento permite. A nação também esperava. A investigação havia começado. Perguntas já estavam sendo feitas sobre o que havia dado errado, sobre o frio, sobre os alertas, sobre as decisões tomadas nas horas anteriores ao lançamento. Mas sob essas perguntas, mais lento e mais triste, corria o trabalho dos mergulhadores e dos navios, mapeando a escuridão e escutando a forma de algo que jamais deveria ter estado ali. Então, no 7 de março, mais de 5 semanas após o lançamento, o sonar o encontrou. A aproximadamente 29 quilômetros a nordeste do local de lançamento, a cerca de 30 metros de profundidade, um instrumento retornou um contato, um objeto grande, do tamanho certo, no lugar certo. Mergulhadores foram enviados para confirmar o que as máquinas haviam detectado. E no frio verde escuro do fundo do Atlântico, eles encontraram a cabine da tripulação do ônibus espacial Challenger.
estava gravemente danificada. As forças da desintegração, a longa queda e o impacto com a água haviam partido e esmagado grande parte dela, e ainda assim era identificável. Os assentos ainda estavam no lugar. A estrutura que havia transportado os 7 tripulantes ainda era reconhecível pelo que era. E lá dentro, os mergulhadores encontraram os restos mortais de todos os 7 membros da tripulação. Após 5 semanas de buscas, após milhares de quilômetros quadrados de oceano varridos e incontáveis horas dentro d'água, a operação havia encontrado aquilo que procurava. A tripulação não estava mais desaparecida. O que aconteceu em seguida foi conduzido com um tipo de cuidado que é fácil de ignorar, mas que vale a pena pausar para considerar. A NASA compreendeu que aquele momento, acima de todos os outros no longo período que se seguiu, exigia o mais alto grau de discrição. Um perímetro seguro foi estabelecido ao redor do local de recuperação. Os helicópteros da imprensa, que haviam circulado a operação durante semanas, foram mantidos à distância, longe o suficiente para que nenhuma câmera pudesse capturar o que os mergulhadores estavam trazendo à superfície. O trabalho foi feito em silêncio, de forma metódica e longe dos olhares. Os restos mortais foram trazidos à superfície, transferidos para uma instalação segura, e as famílias foram notificadas antes que qualquer detalhe chegasse ao público. Não era sigilo pelo sigilo em si. Era a simples decisão humana de permitir que 7 famílias soubessem o destino dos seus entes queridos sem que esse destino se transformasse em espetáculo. Era a dignidade oferecida aos mortos e àqueles que viveram para sobrevivê-los. Então veio a parte mais difícil do trabalho e a parte mais difícil desta história de ser assimilada. Os restos precisavam ser identificados e os momentos finais precisavam ser compreendidos. Era 1986 e os recursos disponíveis aos examinadores eram os daquela época. Registros dentários, análise esquelética, os pequenos pertences pessoais que acompanham cada pessoa. Um a um, cada um dos 7 foi identificado e nomeado. O comandante Scobie, o piloto Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis, McAuliffe. Cada um devolvido à sua identidade, cada um preparado para retornar ao lar. O exame cumpriu também um segundo propósito. Os investigadores precisavam entender o que havia acontecido com a tripulação naqueles 2 minutos e 45 segundos finais. A conclusão a que chegaram foi que todos os 7 morreram em decorrência do trauma do impacto com o oceano. Um impacto a mais de 320 km por hora contra uma superfície que, nessa velocidade, se comporta como solo sólido. A morte, determinaram, teria sido instantânea naquele momento. Qualquer que tenha sido a experiência durante a longa queda, o fim em si não foi prolongado, mas a evidência também guardava algo que assombrou todos os que tomaram conhecimento disso nas décadas seguintes. Fixadas na cabine estavam mochilas de ar de saída de emergência, suprimentos de ar destinados ao uso em solo que não ofereciam nenhum meio de sobrevivência durante o voo. Das 4 que foram recuperadas, 3 haviam sido ativadas. E aqui está o peso desse detalhe. Essas mochilas não se ativaram sozinhas. Alguém precisou estender a mão e acioná-las manualmente. O fato de que 3 foram deliberadamente ligadas sugere que pelo menos 3 dos tripulantes estavam conscientes e orientados nos momentos após a desintegração, cientes o suficiente para reconhecer que algo havia dado terrivelmente errado e para fazer a única coisa que o treinamento lhes havia ensinado. As mochilas não poderiam tê-los salvado, nada poderia. Mas elas nos dizem, em silêncio e através de todos esses anos, que alguns dos 7 sabiam e que estenderam a mão em direção à única coisa ao alcance. Os investigadores trataram isso com cuidado, e nós também devemos fazê-lo. As evidências sugerem isso, embora não possam nos dizer tudo o que eles sentiram ou compreenderam. Basta saber que esse fato merece ser contemplado, e não sensacionalizado. Naquele momento, a causa já estava ganhando contornos claros.
Um selo de borracha e um anel de vedação na junta do foguete auxiliar sólido direito haviam falhado por conta do frio incomum daquela manhã. Endurecido e enrijecido por temperaturas para as quais nunca foi projetado, ele não vedou adequadamente e gases quentes queimaram por dentro, rompendo o tanque externo de combustível. Engenheiros da empresa que construiu os foguetes haviam alertado na noite anterior contra o lançamento em condições de tanto frio. Haviam recomendado que não se lançasse abaixo de 11 graus Celsius. Foram ignorados. A comissão que investigou o desastre não se limitou ao anel de vedação. Ela encontrou uma falha mais profunda, uma cultura que havia aprendido a tratar sinais de alerta como algo aceitável, que normalizou o anormal até o dia em que o anormal não pôde mais ser sobrevivido. Os 7 foram enterrados com honras. Alguns foram sepultados em um cemitério nacional. Outros foram devolvidos aos seus estados de origem, às cidades e às famílias que os haviam mandado ao mundo lá fora. Uma parte da cabine recuperada foi enterrada no mar, em um local que não foi divulgado ao público, para que jamais se tornasse um destino para os curiosos. O programa de ônibus espaciais ficou paralisado por 32 meses. Os propulsores foram reprojetados. A forma como as decisões eram tomadas foi reconstruída por dentro, e cada astronauta que voou com segurança desde então o fez, em parte, graças às lições pagas naquela fria manhã de janeiro. Esse é o verdadeiro memorial. Não os destroços no fundo do mar, não as manchetes, mas as mudanças que nasceram dessa perda, as juntas redesenhadas, as vozes que agora são ouvidas quando alertam, as vidas silenciosamente protegidas por erros que não serão cometidos da mesma forma novamente. Os 7 não escolheram ensinar essa lição, mas ela foi aprendida, ela persiste e eles também persistem. Então diga os nomes deles nos comentários, se quiser. Scobie, Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis e McAuliffe, porque nomes ditos são nomes lembrados. E me diga, de todas as tragédias cujas manchetes você conhece de cor, qual delas tem um legado não contado que você acha que merece ser trazido à luz e homenageado? Deixe nos comentários e se inscreva para que essas histórias e as pessoas no centro delas não sejam esquecidas.